toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada de entre vós. Verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos. Repita comigo essa frase. Antes, seja uns para com os outros benignos. Vamos lá? Antes, seja uns para com os outros benignos. Amém. Misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Capítulo 5, desta mesma carta, o verso de número 8, verso de número 9 e verso de número 10. Diz assim: porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém? Vamos recitar essa primeira parte do versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade. Vamos lá, 1, 2, 3. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade. Amém? Nós vamos dar prosseguimento falando sobre o fruto do Espírito. Vamos falar hoje sobre dois aspectos do fruto do Espírito: benignidade e bondade. Quero convidar aqui o nosso irmão presbítero Abimael para fazer esta oração. Nesta oração nós vamos apresentar os dizimistas e ofertantes. Logo após a oração, nosso irmão Gilson, presbítero Gilson, vai estar louvando juntamente com ele. Salve, amado igreja, conosco, gloriosa Pai do Senhor. Oremos. Amado Deus, soberano Pai, que está o teu povo. Aleluia. Senhor, abençoa cada um deles. Nós iremos hoje dar prosseguimento ao estudo que nós temos. Estamos realizando aqui um estudo sobre o fruto do Espírito. E hoje nós vamos estudar não apenas um dos aspectos do fruto do Espírito, mas nós vamos estudar dois aspectos: benignidade e bondade. É interessante que, embora esses termos sejam parecidos, nós podemos ver ou veremos que há diferenças, e diferenças muito significativas nesses dois termos, que às vezes a gente pensa que são sinônimos, que são iguais, mas não são. A benignidade e bondade são aspectos do fruto do Espírito, como se fossem duas colunas de uma estrutura espiritual. Por um lado, existe o aspecto moral, e por outro lado, existe o aspecto social. O que significa isso, pastor? Significa que a benignidade e a bondade são aspectos tão íntimos, são aspectos tão próximos do fruto do Espírito, que às vezes é difícil de fazer uma distinção, de distingui-los. Quem é bom, uma pessoa boa, também é uma pessoa benigna. E vice-versa, uma pessoa benigna também é uma pessoa boa. Tanto a benignidade quanto a bondade, elas têm origem no amor. E nós podemos perceber que essas virtudes, elas são produzidas em nós pelo Espírito Santo. É o Espírito de Deus que produz em nós tanto a benignidade quanto a bondade. E esses aspectos do fruto do Espírito, eles têm na sua prática, ele atua no nosso relacionamento com o próximo. A diferença que existe entre a benignidade e a bondade é que a benignidade, ela consiste tanto no sentir como no desejar o bem. Eu tanto sinto no meu coração
quanto eu desejo o bem para outra pessoa. Isso é uma pessoa benigna. E é interessante que a bondade significa o ato de nós, ou da pessoa, realizar o que é bom para o próximo. Vamos entender o que é benignidade e o que é bondade. E uma boa ajuda para a gente poder entender o que é benignidade e o que é bondade é nós observarmos o seu antônimo, ou o que significa o contrário dessas palavras. O oposto de benignidade é malignidade. Alguém que não é benigno é alguém maligno. O contrário de bondade é maldade. Ou seja, a pessoa que não é bom é uma pessoa mal. Tanto a malignidade como a maldade ou a bondade, procede do coração do homem com consequências. Tanto a malignidade quanto a maldade, eles são resultado, ou eles procedem do coração humano, e isso como resultado do pecado de Adão. Após o pecado, o homem se tornou um ser que gera maldade, que gera malignidade no seu coração. É sobre isso que Paulo fala, se você puder me acompanhar aí na sua Bíblia, no capítulo 5 de Romanos, no versículo de número 12, quando ele disse que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Observe que Paulo está dizendo aqui no texto bíblico de Romanos capítulo 5, verso 12, que como por um homem entrou o pecado no mundo, quem foi esse homem? Adão. Entrou o pecado no mundo, e a morte, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Ou seja, através do pecado de Adão, a malignidade, a maldade passou agora a ser uma realidade no coração do ser humano. E aí é importante nós sabermos que a malignidade, a maldade são interiores, são algo que nasce, são ações e atitudes, sentimentos que nascem no nosso íntimo, estão ligados ao coração do ser humano. Por isso que Jesus falou, irmãos, em Marcos capítulo 7, verso 21 e 23, ele disse que é do interior do coração dos homens, ou dos seres humanos, que procedem os nossos pensamentos. É do coração, é do interior. Aí ele diz que é também do coração, do interior dos seres humanos, que procedem as prostituições, os furtos, os homicídios, o adultério, a cobiça, a maldade, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Aí ele diz: todas estas coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Apesar de nós seres humanos sermos maus, tem alguém aqui que pensa o contrário? Filósofos, eles dizem que o ser humano ele nasce bom, mas o meio a corrompe. Perceba que a Bíblia, capítulo 7, por favor, de Mateus, versículo de número 11, para você não pensar que o pastor está falando.
apesar de nós sermos maus, ainda assim, a Bíblia diz que nós podemos fazer o bem. Quem pode ler aí Mateus capítulo 7, verso 11? Fique em pé e lê alto para todo mundo ouvir. Se você não leu, eu vou ler. Se vocês, apesar de serem maus, Repete novamente essa primeira frase para todo mundo ouvir. se vocês, apesar de serem maus, Observe, quem está falando isso aí? Jesus. Fala alto para todo mundo ouvir. Jesus. É Jesus que está falando. Repete, pode ler, irmão, agora. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Percebeu? Jesus dizendo assim, ó, se vocês, que são maus, sabem dar boas coisas ou boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai que está no céu, Ele não dá coisas boas se vocês pedirem. Perceba que em outra passagem, o jovem rico chega para Jesus e diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele e diz assim, ó, por que você me chama de bom? Bom só existe um. E ele diz quem é o bom. Quem é que ele diz que é o bom? Ele diz: só existe um que é o Pai, que é Deus. Por que Jesus fala isso para o jovem rico? É porque ele era mau? Não, ele como Deus, ele é bom. Mas o jovem rico, ele se apresenta diante de Jesus querendo colocar as suas prerrogativas de uma pessoa singular no meio da sociedade. É mais ou menos quando a gente conversa com determinadas pessoas e as pessoas dizem assim: não, eu sou uma pessoa boa, eu sou um bom marido, eu sou um bom pai, sou um bom filho, eu não desejo mal para ninguém, faço bem para todo mundo. Pisa no pé, para ver. Há uma diferença, irmãos, que a gente precisa entender sobre a bondade quando ela é praticada por aquele que recebeu a salvação de Deus pela graça e daquele que ainda não é salvo. O pastor e o homem que não é salvo, a mulher que não é salva, ela pode fazer atos de bondade, que os irmãos acham, sim ou não? Sim. Pode. E o crente, aquele homem, aquela mulher que recebeu a salvação, ele pode fazer ato de bondade? Pode e deve. Só que eu quero que os irmãos entendam uma coisa: o homem natural, aquele ser humano, homem, quando eu falo mulher e homem, que ainda não experimentou a salvação, quando ele faz o bem, ele faz com interesses próprios. Ele faz e se gloria de suas obras, achando que por meio dessas obras de bondade que ele faz, ele alcança até a salvação. Por favor, abra sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo de número 2. Gálatas, capítulo de número 2. O verso de número 8. Gálatas, capítulo de número 2. O versículo de número 8. Todos acharam? Amém. Até o verso de número 10. Eu quero deixar um legado para vocês aqui. Quando chegar o meu tempo de partir de Sapé-Açu, todo mundo está craque em manusear a Bíblia. Não terá dificuldade de, quando falar o livro, achar. Verso 8 até o 10. Eu vou ler e você acompanha na sua Bíblia. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Aí o verso 9. E conhecendo Tiago, Cefas, que é o mesmo Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, ou seja, deram-nos a mão direita, em
comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, que também procurei fazer com diligência. Observe que o homem natural, eles fazem uma atitude de bondade, mas quando eles fazem uma atitude de bondade, eles se vangloriam, eles se exaltam, eles na verdade fazem questão de ostentar um gesto que eles fazem de bondade. Só que o homem espiritual, e aí entra a mulher e o homem, é o ser humano espiritual, o crente salvo, que nasceu de novo. Quanto mais ele faz o bem, ele não deve fazer, e eu não estou dizendo que não há pessoas, crentes salvos, que façam o bem buscando o seu próprio interesse, eu não estou dizendo que não há, mas a recomendação bíblica é que este crente, este homem, esta mulher, quando ele faz o bem a alguém, ele não deve fazer por interesse próprio, buscando a sua glória, mas ele deve fazer visando o quê? A glória de Deus, que Deus seja glorificado. Ele deve fazer como gratidão por ter sido alcançado pela graça de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Ele disse que quando ele aceitou a fé, quando a graça de Deus operou eficazmente nele para o apostolado daqueles que eram incircuncisos ou dos gentios, foi a mesma graça que operou eficazmente em Pedro para pregar o evangelho aos da circuncisão, que eram os descendentes de Israel. E ele disse que a recomendação que Pedro, Tiago, João fizeram a eles, quando deu as mãos a ele nesse ministério de ganhar almas para o reino de Deus, ele disse que eles, junto com Barnabé, a única recomendação que eles deram foi que eles se lembrassem dos pobres. E que também ele disse, eu procurei fazer com toda a diligência. O que é que ele está dizendo aqui? Nós como crentes, nós precisamos praticar boas obras, porque isso é um mandamento do Senhor Jesus. Mas quando nós praticamos boas obras, nós não temos que buscar glória para nós. A glória tem que ser para o Senhor. É isso que a Bíblia ensina na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 31. Quando Paulo ensinando a igreja de Corinto, ele disse, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, observe, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, ele diz, fazei tudo, para quê? Para a glória de Deus, amém? Observe, Deus, que existem diferenças entre bondade e benignidade, entre benignidade e bondade. Vamos perceber isso aqui. Existe uma grande diferença entre benignidade e bondade, embora, como nós já falamos, sejam termos bastante parecidos. Quando a gente olha, a gente pensa que benignidade e bondade é a mesma coisa. Benignidade é a disposição que alguém tem em ser bondoso com o próximo. Significa uma excelência do caráter da pessoa. A pessoa tem um caráter excelente. Ela gosta de fazer bondade para com o próximo. Observe que esta palavra benignidade ou benigno implica na pessoa agir a favor do outro, independente de quem seja ou que faça. Aí a pessoa não olha se a pessoa presta ou se não presta. Não vou ajudar fulano porque presta. Não, eu não vou fazer para fulano porque não presta. Isso não é benignidade. A benignidade é algo que vem de dentro, é um sentimento
é o sentimento que Deus, o próprio Deus, ele gera no nosso coração. É um sentimento puro, é um sentimento honesto. É alguém, pode até ser bom, mas até que lhe magoe. Não sei se vocês já conheceram alguém assim. Não, eu sou bom até que pise no meu pé. Pisou no meu pé, eu não presto mais. O benigno, mesmo quando ele é magoado, quando ele é atingido, ele continua fazendo bem. Ele não muda, por quê? Porque é a sua essência, está no seu caráter, está no seu íntimo. Glória a Deus. Tem um certo autor desconhecido que ele, falando sobre a benignidade e a bondade, ele mostrou a diferença entre ambas, essas duas características, benignidade e bondade, ele dizendo que quando uma pessoa tem fome e pede a outra, me dê um pão, me dê um café, eu estou com fome, eu quero matar a fome. Uma pessoa que é bondosa, ela vai dar um pão, não é isso? Vai dar um café preto, com açúcar ou com leite, não sei. Mas a pessoa que é benigna, se alguém está com fome e pede a ela um pão ou um café, ela não vai pegar o café frio lá da garrafa, não. Ela vai pegar, passar um café, vai botar leite, vai botar açúcar, vai pegar o pão. Se não tiver um queijo e um presunto, ela vai passar uma manteiga e vai dar à pessoa. Deu para entender a diferença entre bondade e benignidade? A pessoa que está com fome, se ele comer um pão seco, ele não mata a fome, não? Faz um pãozinho com manteiga e com um queijinho e um presunto, é mais gostoso, não é? Deu para entender? A benignidade e a bondade é a mesma coisa? Não é não. São parecidas, mas não é a mesma coisa. A benignidade está no íntimo e a bondade está nas atitudes, nas ações, no praticar. Mas tudo isso só é possível o homem, a mulher fazer se ele estiver envolvido e for alcançado pela graça de Deus. A bondade faz o que é certo, muitas vezes, ou é a ação de ser bom, de ser gentil, de ser reto, para com o próximo. A gente tem que entender a benignidade quando a gente age benignamente, a gente age com bondade. Mas a benignidade, ela faz coisas simples, porém especial. Por exemplo, alguém que está com fome e pede um pão, e a pessoa pega um pão sem manteiga e toma aqui. Fez um gesto de bondade. Mas a benignidade faz uma coisa simples: passa a manteiga no pão, bota na chapa, esquenta, toma aqui, coma. Deu para os irmãos compreender? É importante nós entendermos isso, porque a benignidade, irmãos, ela vai além dos interesses próprios. A benignidade, quando ela é operada em nós, ela vai além daquilo que alguém pensa. Não, aqui é certo, até aqui. Ultrapassa aquilo que é normal. Ultrapassa justamente aquilo que os olhos carnais não conseguem enxergar, mas o coração enxerga. Aleluia. Eu lembro que uma vez eu ouvi uma ministração de um pastor, ele disse que quando se fazia campanha de ação social na igreja, o que mais rolava, campanha do quilo, era sal. Como se a pessoa fosse comer sal. Quando fazia uma campanha de ação social, traga lá um agasalho para nós servirmos as pessoas que estão passando necessidade, precisa de uma roupa. Aí eu olhava assim, via uma roupa ruída pela traça, ou lascada, eu vou dar essa daqui.
Observe que pode até ser um gesto de bondade, mas não um gesto benigno. Porque a Bíblia diz que aquilo que não serve para mim, ou melhor, a Bíblia diz que aquilo que você quer que os homens vos façam, isso é uma lei áurea na Bíblia. Você tem que fazer primeiro. Quem gostaria de ganhar uma roupa lascada, moída pela praça? Quem gostaria de dizer, eu estou com fome, me dá aí um quilo de alguma coisa para eu cozinhar e absorver com um quilo de sal. Vai comer sal, vai beber água salgada. Jesus, irmãos, ele nos ensinou o que é benignidade. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor? Capítulo 5, verso 44 de Mateus. Quem pode ler aí? Capítulo 5, verso 44 de Mateus. Eu vos digo, porém, amai o vosso inimigo, bendizei os que fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem. E 45, fica de pé para poder a voz fluir melhor e todo mundo ouvir. Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre o justo e os injustos. Verso 46. Pois se amardes o que vos amo, e não sereis, não fazeis, não fazem os publicanos também o mesmo. Verso 47. E se saudardes unicamente aos vossos irmãos, e fazeis mais, não fazem os publicanos também assim. Aí o verso 48 ele encerra dizendo: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Observe que ser benigno não é você amar quem lhe ama. Não é você fazer bem a quem você sabe que pode lhe fazer bem. A benignidade é você amar a quem lhe maltrata, a quem lhe odeia, a quem fala mal de você. É você não retribuir mal por mal. Aleluia, glória a Deus. A benignidade, ela faz com que nós amemos os nossos inimigos e bendizemos ou falemos bem de quem fala mal de nós. Isso é ser benigno. Ô pastor, é fácil? Não é fácil não. Mas é possível? Claro que é possível, porque se não fosse Jesus não mandava. E como é que é possível? É quando a gente pede a Deus através do seu Espírito para trabalhar no nosso coração. Clame a Deus, peça a Deus, Deus me dê graça. Aleluia. Para você saber que a pessoa fala mal de você e você dizer você é uma bênção. E não falar de forma fingida, falar do coração. Aleluia, glória a Deus. Por que, pastor? Ele tem que dizer que a pessoa que fala mal da gente é uma bênção. Porque essa pessoa está sendo instrumento para nos tratar, embora ela não saiba. Conta uma história que estava havendo uma cheia, e para fugir da cheia, os animais eles tinham que passar pelo rio para outra margem. E o escorpião pediu uma carona ao sapo. Sabe, você não sobe aqui nas minhas costas que eu te levo? E ele foi nadando e o escorpião em cima. Quando chegou no meio do rio, o escorpião, tum! Ele disse, mas você me ferrou. Agora vai morrer nós dois. Eu envenenado e tu afogado. Ele disse, mas é da nossa natureza. É da minha natureza. É a natureza do escorpião. Só está vendendo. Deu para entender? Nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo
se fez noivo. Eu não estou dizendo aqui que é fácil. Se fosse fácil, o homem natural fazia. Eu estou dizendo que é possível nós buscarmos de Deus a graça, o poder, a unção, o mover do Espírito Santo na nossa vida, para nós sermos benignos e bondosos, porque este é o mandamento de Deus para nós. Só age com bondade quem pensa com benignidade. Se o meu coração está cheio de maldade, eu vou agir com bondade como? Mas se o meu coração está cheio de benignidade, eu vou agir com bondade. Aleluia. A benignidade nos leva a agir sem egoísmo, sem hipocrisia. A benignidade, irmãos, ela é algo maravilhoso. Por quê, pastor? Porque o ser bom pode ser passageiro, mas o ser benigno é eterno. Porque o ser benigno tem que estar na nossa natureza. Como a nossa natureza agora não é mais a carnal, não é mais a do homem caído, mas é a do homem regenerado, do homem espiritual. Então nós adentramos as mansões celestiais, porque nós cultivamos na nossa vida o fruto do Espírito, e dentro dos aspectos do fruto do Espírito tem a benignidade e a bondade. Mas como é, pastor, que eu manifesto a benignidade e a bondade? Primeiro, abra sua Bíblia aí, Isaías, capítulo de número 50. O verso de número 4. Isaías, capítulo de número 50, e o verso de número 4. Quem pode ler aí? O Senhor Jeová me deu uma lua viva e erudita, para que eu saiba dizer a seu povo a boa palavra, ao que está cansado e desperte, e todas as manhãs desperta com o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Observe que o profeta Isaías, ele está dizendo que Deus lhe deu o quê? Uma língua erudita, para que saibamos dizer a seu tempo uma boa palavra. Para quem? Ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que... Você está disposto a aprender de Deus? O maior interesse de Deus é nos ensinar, sabia? E quando Ele nos ensina, Ele nos faz como eruditos. O que é erudito? Que é uma pessoa erudita, é uma pessoa culta, é uma pessoa formada, é uma pessoa que tem sabedoria. E aí, o que a Bíblia está dizendo é que essa erudição que o Senhor Deus nos faz sermos pessoas eruditas, primeiro era para que nós saibamos o que dizer. Segundo, no tempo certo. Terceiro, com uma boa palavra para aqueles que estão precisando. Como é que eu posso ser benigno? Eu posso ser benigno, eu posso manifestar a benignidade e a bondade através das minhas palavras. Tem pessoas que é perito em palavras maliciosas, conversas maliciosas. Chega para conversar com você com segundas intenções, sabe? Comprando para vender lá na frente. Tem pessoas que chegam para conversar com você e já vem com uma palavra para lhe alfinetar. Se você não tiver na graça, você entra na pilha, como se diz. E aí a gente precisa pedir a Deus uma língua erudita. Para quê? Para a gente saber o tempo certo de falar, a palavra certa de dizer, e saber com quem é que a gente está lidando e como
interessante isso, porque não era para haver na igreja, mas há. Tem pessoas que vêm do mundo para a igreja, para o evangelho, e ela não permite que a palavra de Deus, que é água que lava, limpe ela. Então ela fica na igreja, membro da igreja, uma carteirinha de membro, Bíblia debaixo do braço, participa dos louvores, dos cultos, dos eventos, mas ela carrega com si as mazelas que ela trouxe do mundo, sabe? Eu conversava com alguém e eu falava sobre isso, porque volta e meia a gente vê pessoas que ainda não abandonaram traços e características que era muito claro e muito usual na vida daquela pessoa quando estava no mundo. Vem para Jesus, mas volta e meia está usando daqueles artifícios, daquelas formas. Oh, mas é crente, mas precisa se encher do Espírito Santo de Deus, para o Espírito Santo de Deus fazer uma obra na vida dele e fazer uma transformação. Foi isso que Jesus falou para Nicodemo: necessário é você nascer de novo, necessário é você receber a natureza de Deus. Aleluia. Necessário é você deixar o Espírito Santo trabalhar na sua alma, no seu coração, a ponto de tirar de nós as impurezas e colocar em nós a graça operante de Deus na nossa vida. Aí nós não vamos agir mais sobre o curso, ou como o curso do mundo, na nossa maneira outrora de vivermos. Não, agora nós somos novas criaturas. E isso começa pelas nossas palavras. O crente, irmão, ele tem que vigiar o que fala. Você xingava antes de ser crente, você agora é crente, você não xinga mais não. Você usava a palavra de baixo calão, você agora é crente, você não pode mais. O Espírito Santo habita em você. Glória! Glória a Jesus. Ah, se me disser uma, ouve duas. Não, você é crente. Vai ter momento que você vai ter que ouvir e calar. Vai ter momento que você vai ter que pedir: Deus, me dá graça. Aleluia. Deus, eu preciso da tua força, do teu poder na minha vida. Para quê, pastor? Para manifestar o aspecto do fruto do Espírito: benignidade e bondade. Isso se manifesta através das palavras, se manifesta também através das nossas atitudes, sabia? O Salmo de número 34, verso 14, é algo interessante. Salmo 34, 14. Quem pode ler aí? Todo mundo ouviu aí? 34, 14. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Aqui a gente precisa entender: aparta-te do mal é uma ordem. Lá na carta de Paulo diz assim: ó, fugir. Qual é essa coisa do versículo? De toda aparência do mal. Aqui está dizendo: aparta-te do mal. Só esta ordem já é interessante para nós. Não, o mal está aqui, eu vou me afastar. Só que existe uma outra recomendação: faça o que é bom. Tem gente que não faz o que é mal, mas também não pratica o que é bom. A ordem de Deus para nós é que nós devemos nos apartar do mal, mas nós devemos fazer o bem. Glória! Abra sua Bíblia aí, na carta aos Romanos, no capítulo de número 12, para a gente entender algo interessante. Capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos.
a partir do verso 17. Quem achou aí pode dizer amém. Amém. Romanos, capítulo 12, a partir do verso 17. Diz assim, ó, você acompanha aí. A ninguém torneis mal por mal. O que a Bíblia está dizendo? Se a pessoa me faz o mal, eu não posso praticar o mal para aquela pessoa, pagar com a pena por ela. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Verso 18. Se for possível, quanto estiver em vós, o que é que tem que fazer? Tem gente que não quer ter paz com a gente. Você vai forçar? Mas enquanto estiver em nós, no que depender de nós temos que ter paz com todo mundo. Verso de número 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Observe que a orientação bíblica é que nós não devemos nos vingar. O crente, ele não pode exercer a vingança. O que é a vingança? É praticar a justiça com as próprias mãos. A legislação brasileira não permite que você pratique justiça com as suas próprias mãos. Quem tem o poder de executar a justiça no Brasil é o Estado brasileiro, através das autoridades constituídas. Não, me bateu, eu vou bater também. Não. Aí tem gente que diz assim, tem gente que quando era lá do mundo, que não tinha aceitado Jesus, diz assim: ah, se me der uma, leva dois. E hoje você é crente. Você tem que orar e pedir a Deus para Ele, Deus lhe guardar, para você não levar nenhuma nem dois, porque você também não vai poder retribuir nem com uma nem com dois. É difícil de dizer amém, né? Mas a Bíblia está dizendo: não vos vingueis a vós mesmos. Aí ele diz: amados, dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Verso de número 20. Portanto, a gente já leu esse texto lá em Mateus, a gente vai reler agora novamente. O que está escrito aí? Tem que fazer o quê? Se tiver sede, se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Deixa eu explicar esse texto aqui. Amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Irmão, isso aqui é um texto que não é muito fácil de compreender. Mas é assim: se o teu inimigo tiver fome, dá comida a ele. Se tiver sede, dá água para ele beber. Porque quando você faz isso, você amontoa brasas de fogo sobre a cabeça. Imagine alguém que é declarado inimigo de outra pessoa, fala mal de outra pessoa, busca ocasião para fazer mal a outra pessoa, e a pessoa passa por uma situação de dificuldade, e aquele a quem ele odiava, a quem ele falava mal, resolve beneficiar aquela pessoa que era declaradamente inimiga. Como é que aquela pessoa vai ficar? Eu não entendo. Eu fiz tanto mal para ele, tanto mal para ela. Como é que ele quer me ajudar? Como é que ele está me ajudando? Isso é amontoar brasa de fogo sobre a cabeça. É a pessoa ficar, sabe, sem entender, querendo compreender, mas não consegue compreender e começa a entrar quase em parafuso mental, tentando descobrir, tentando saber, sem conseguir. Através das nossas atitudes, nós não devemos pagar o mal com o mal. Nós devemos vencer o mal fazendo o bem. Amém? Amém. Ah, aquela pessoa não gosta de mim, mas na primeira oportunidade que você tiver, não faça o mal, faça o bem. Ah, mas aquela
graça de Deus nos capacita para isso. Tínhamos todos os motivos para odiar, para maltratar, para falar mal, mas nós oramos a Deus, pedimos graça a Ele e falamos bem, fazemos o bem, porque fazendo isto, brasas de fogo amontoará sobre a sua cabeça. As nossas atitudes demonstram a nossa benignidade e a nossa bondade. Por quê? Mateus capítulo 7, verso 1. Vamos observar aí. Mateus capítulo 7, o verso 1 diz o quê? Nós não devemos julgar o nosso irmão. O que é o julgar, irmãos? Tem um texto bíblico que fala que nós devemos julgar sobre a reta justiça. Tem pessoas que não conhecem a causa, não conhecem a origem, ouve só um lado da coisa e tira a conclusão. Não, eu sabia. Aquilo ali nunca me enganou. Não vale nada. E não sabe nem do que se trata, não sabe de fato o que aconteceu. Não procurou investigar para saber se aquilo que chegou aos seus ouvidos de fato é verdade. Mas já dá sentença. Deu para entender? Porque a Bíblia está dizendo, não julgue o seu irmão. Quem é que julga aqui no mundo secular? Quem é que julga? O juiz. Quem é aqui que é juiz aqui que está com a toga aí? Fala aí, para poder julgar o irmão. Toca aquela capa preta que o juiz bota. Quando ele bota aquilo ali, ele está investido de autoridade que o Estado dá a ele. Ele condena, ele absolve, ele condenou, está condenado. Absolveu, está absolvido, está bom. Nenhum de nós temos essa capacidade. Que nós precisamos é entender que as nossas atitudes diz muito se somos pessoas benignas e bondosas ou se somos pessoas malignas e maldosas. Mas nessa noite o Espírito Santo ele está falando ao nosso coração. Nós precisamos deixar o Espírito de Deus agir na nossa vida para nós sermos diferentes, para nós frutificarmos para Deus. Provérbios 24, eu tenho que ler esse texto aqui porque é muito interessante. Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo de número 24. Nós já estamos encerrando. Provérbios capítulo de número 24. Verso de número 17 até o 19. Todo mundo achou? Diga amém. Amém. Diz assim, ó. Quando cair, presta atenção. Eu vou ler bem devagarzinho para você entender. Quando cair o teu inimigo, o que é que está escrito aí? Amém. Deu para todo mundo entender? Quando aquela pessoa que diz que não gosta da gente, que fala mal da gente, que tenta nos derrubar, ela cair, não é para a gente fazer assim, ó. Glória a Deus, não é um culto de gratidão, um culto de ação de graça, não. A Bíblia está dizendo, quando cair o teu inimigo, quer que diz o quê? Não. Nem quando tropeçar, faça o quê? Se regozije no teu coração. Observe que não se alegrar é você manifestar publicamente e regozijar o coração. Um segundinho, fica naquela, você quer explodir, mas segundo. Não, a Bíblia orienta, hein? Quando, cadê? Provérbios 24, verso 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. Nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Aí o versículo 18 fala por que a gente não deve fazer isso, viu? Presta atenção. Para que o Senhor, esse Senhor aqui é o Deus Todo-Poderoso. Para que o Deus Todo-Poderoso, isso que? A alegria, eita, que bom. O regozijo do coração, que coisa boa. Deus está vendo.
Deus está observando, para que o Senhor isso não veja e seja o quê? Mal aos seus olhos, e desvie dele o quê? A sua ira. Verso 19: não te aflijas por causa de quem? Nem tenha inveja. Inveja de quem? Por quê? Verso 20: a gente não deve se afligir por causa dos malfeitores. Ah, fulano faz mal e parece quanto mais ele age mal, mas ele se dá de bem. Calma, tenha paciência. Observe o que a Bíblia está dizendo. Às vezes a gente fica nessa porque a gente desconhece o que a Bíblia fala. E a gente tem uma tendência de copiar o erro mais do que os acertos. Não está liberado, agora eu vou fazer também. Quem liberou? Quem foi que liberou? O que a Bíblia está dizendo é: não te aflijas por causa dos malfeitores. Malfeitores é quem faz o mal. Nem tenhas invejas dos ímpios. Ímpios é aqueles que não andam e não praticam conforme o que a Bíblia fala. Por quê? O malfeitor ou o maligno não terá galardão algum. E a lâmpada dos ímpios, daqueles que praticam a impiedade, se apagará. Aí o verso 21 tem um conselho: teme ao Senhor, filho meu. Eu vou repetir: teme ao Senhor, filho meu. Eu vou repetir: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Aleluia. Queridos, nós não devemos nos alegrar com a queda dos ímpios. Nós não devemos nos indignar por causa dos malfeitores. Se o nosso inimigo tiver fome, nós devemos dar comida. Se tiver sede, devemos dar água para beber. Por quê? Porque isso são atitudes de uma pessoa benigna e bondosa. O maligno fica torcendo para que o mal aconteça, mas o bondoso fica torcendo para quê? Para que o bem também suceda. Glória a Deus. Como é que a gente manifesta a benignidade e a bondade? Através das nossas obras. E eu vou encerrar. Mateus capítulo 5, verso 16, é um texto conhecido. Jesus diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está. Observe que as pessoas têm que ver as minhas boas obras, mas não é para me glorificar. Você entendeu isso? As pessoas têm que ver que eu pratico boas obras, mas é para glorificar o Deus que está operando na minha vida, não é a mim. A Bíblia, irmãos, ela tem muito a nos falar sobre boas obras. Gálatas 3,10 diz que nós somos criados em Cristo para as boas obras. Sabia disso? Quando você vê um crente, alguém que se diz crente, praticando obras que não são de crente, obras malignas, essa pessoa não nasceu de novo, essa pessoa não foi criada em Cristo, porque nós somos criados em Cristo para as boas obras. Tito, capítulo 3, verso 8 diz que nós temos que ter cuidado para nós mantermos uma vida de benignidade e de bondade. Manutenção. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 18, a orientação da Bíblia, eu estou citando por causa do horário, não dá mais tempo da gente observar, mas 1 Timóteo, capítulo 6, verso 18, há uma orientação aos ricos, quem tem din-din,
que devem ser ricos em boas obras. Está lá escrito na Bíblia. Existe uma recomendação na Bíblia, segundo aos Coríntios, capítulo 8, verso de 1 a 5, que diz que até os irmãos pobres, eu sou pobre, mereci. Pode ajudar os mais pobres, sendo ricos em generosidade. Existe um dito popular que fala que não tem ninguém tão pobre que não possa ajudar alguém, nem tão rico que não precise um dia de ajuda de alguém. Isso é a Bíblia. Isso é nós entendermos o que é sermos pessoas benignas, pessoas bondosas. Ô pastor, como isso é possível? Peça a Deus graça, peça a Deus misericórdia, peça a Deus, que o teu Espírito me ajude a frutificar para a tua glória. São isso aqui, ou essas características que marcam a nossa vida e as pessoas que estão próximas de nós. Amor, alegria, paz, é de Deus para nós. Deus derrama o amor em nosso coração, Deus ministra a paz na nossa alma, Deus ministra a alegria na nossa vida, embora possamos ter momentos de tristeza, mas a alegria vai da nossa alma. Paciência, benignidade e bondade, Deus trabalha no nosso coração para nós demonstrarmos com as pessoas que estão perto de nós. Amor é uma das qualidades do fruto do Espírito. Alegria e paz são qualidades do fruto do Espírito que vem de Deus para nós. Paciência, benignidade e bondade, Deus trabalha em nós para nós fazermos com as pessoas que estão perto de nós. Deu para entender? Mas tudo se origina em quem? Em Deus. Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que Ele trabalhe em nosso coração, para que sejamos pessoas benignas e bondosas. Pode falar, irmão. Vamos orar por Elzeni, sobrinha da nossa irmã Judite. Vamos orar para Deus intervir na sua saúde e repreender o mal.